Vou pedir já para você ir abrindo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e a gente vai ler do verso 26 ao verso 29. Então é Marcos 4, verso 26 ao verso 29. Se você puder compartilhar aí com seu amigo aí que está na cadeira ao lado. Antes de ler, eu vou explicar algumas questões que eu julgo importantes e a gente vai tentar compreender o texto. Quando eu era criança, era difícil a gente ter a oportunidade de jogar videogame assim. Eu sou de um tempo em que era difícil você ter acesso a esse tipo de jogo. E, às vezes, até quando você tinha acesso a esse tipo de jogo, um adulto que controlava uma televisão, ele cismava que o videogame quebrava a televisão. Então, assim, já era raro você ter um videogame. E às vezes, poxa, minha prima, por exemplo, tinha um Atari na época, que era, poxa, na época era o máximo mesmo, você ter um Atari. E aí, a pessoa responsável pela televisão, ela achava assim, não, se colocar o videogame na televisão, vai quebrar a televisão. E a gente, naquela ânsia de brincar, não podia brincar com videogame, a gente optava por jogos de tabuleiro. Você já jogou um jogo chamado War, ou já ouviu falar nesse jogo, pelo menos? Poxa, é um jogo famoso. Se você não conhece, eu vou te explicar. É o seguinte, tem peças, de cores diferentes, e aí o tabuleiro mesmo é formado por um mapa mundi, então você tem um mapa do mundo ali no tabuleiro, e você tem exércitos formados por essas cores, e o objetivo dos exércitos é avançar de acordo com uma determinada missão. A missão é tirada no início do jogo, e às vezes a missão é até dominar o mundo mesmo. O jogo é um jogo bastante demorado, tem esse lado negativo, assim, que quando você se compromete a jogar esse jogo, você vai comprometer uma tarde inteira, uma manhã inteira, então tem esse lado que é um pouquinho chato do jogo. O que acontece é o seguinte, que às vezes, quando você está jogando, você repara que você está perdendo. Isso era bastante comum comigo, assim, eu sempre perdi. Eu não tenho problema em dizer que eu perdi muitas vezes, muitas coisas. Eu tenho até, assim, dificuldade de lembrar às vezes que eu fui o primeiro lugar em alguma coisa. Mas eu perdia com facilidade. E chega um momento do jogo que você está percebendo que seu exército está diminuindo e o exército adversário está crescendo, está crescendo, está crescendo. Às vezes, a vida se parece com esse jogo de tabuleiro em que a gente enxerga a vida no nível do tabuleiro. É como se fosse um personagem do jogo. Eu estou chamando personagem para não te chamar de peça, tudo bem? É como se a gente fosse uma peça do jogo e a gente enxerga o jogo do nível do tabuleiro. Às vezes a gente tem a impressão que o nosso exército, e a gente faz parte do reino de Deus, não é isso? Às vezes a gente tem a impressão que o nosso exército está diminuindo, ou que o reino de Deus não está avançando, não está crescendo. Mas se a gente pudesse olhar acima do tabuleiro, talvez a gente tivesse uma visão completamente diferente. Quando você olha para o noticiário, sobretudo, poxa, o noticiário é desesperador, não é isso? As notícias são ruins, em especial para o nosso país. Quando a gente olha para a realidade, parece que está dando tudo errado, que está tudo fora de controle, parece que o ambiente que a gente vive é totalmente caótico. A visão de Deus para as coisas não é tão simples quanto alguém que olha de cima e a gente, uma peça que olha no nível do tabuleiro. Na verdade, deveria ser algo muito mais complexo. A gente não consegue nem entender qual é a visão de Deus sobre as coisas. Mas Deus enxerga como alguém que, em vez de cada um aqui ser uma peça, é como se cada um aqui fosse um jogo de tabuleiro diferente que se encontrava num jogo de tabuleiro maior. E a gente tem, assim, bilhões e bilhões de jogos de tabuleiro sendo jogados ao mesmo tempo. As nossas atitudes se encontram e se chocam. São encontros e despedidas a todo momento. No meio disso tudo, Deus consegue, pela sua própria mente, organizar todo esse jogo
e fazer com que tudo sirva para a sua própria glória. Deus se assenta no seu santo trono. Deus enxerga essa vida de um modo que a gente não consegue enxergar. E ainda que as coisas, ao nosso olhar, pareçam fora de controle, Deus controla todas as coisas e tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Mas é difícil a gente conseguir compreender essa visão de Deus sobre as coisas. Essa parábola que está diante da gente é a parábola da semente, Marcos 4, 26 até 29. É um texto que só tem no Evangelho de Marcos. Então, assim, só por isso já é um texto especial. Acho que ninguém nunca pregou nesse texto aqui na igreja. Estou brincando, né? Não tem como eu dizer isso, não sei. Então, totalmente inédito, assim, um capítulo inédito da Bíblia para você. O que está acontecendo nesse capítulo? Eu acho que, se você pudesse depois, fica a dica, a recomendação, se você pudesse em casa ler o capítulo todo depois, seria muito legal, porque você compreenderia muito melhor esse capítulo. O capítulo está todo relacionado. Jesus vem de uma sequência de histórias que são chamadas parábolas. Então, Jesus está tentando fazer comparações para explicar o que seja o reino de Deus. A primeira parábola do capítulo, então Jesus entra num barco, para ele ficar, como eu estou assim, numa posição melhor para falar. Então ele sobe num barco, as pessoas estão à beira da praia, e ele começa a explicar para as pessoas o que seja o reino de Deus. Se você olhasse a parábola seguinte, que é a parábola do grão de mostarda, no verso 30, você ia ver que no início da parábola, Jesus faz umas perguntas assim, com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? O que Jesus está tentando dizer com isso? Que é difícil você explicar no nível humano, tudo bem? Para a nossa cabeça que é pequena e afetada por vários fatores, e está muito distante do olhar de Deus, é difícil você explicar para mim, para o Clóvis, o que seja o reino de Deus, na visão de alguém que seja Deus, que é Jesus. No início do capítulo mesmo, você vai ver que tem uma parábola, que é a parábola do semeador. O que eu acho que acontece nesse capítulo aqui? Em todas as parábolas, e a gente tem 4 parábolas nesse capítulo, em todas as parábolas, Jesus começa apresentando alguma coisa que tem elementos de frustração. Então parece que alguma coisa vai dar errado. Por exemplo, na parábola do semeador, as sementes são lançadas. 3 caem no lugar que não dá fruto. E uma quarta cai no lugar certo. Então começa com frustração, mas termina bem. Porque tudo está dentro do controle de Deus. Tem a parábola da candeia, e Jesus começa falando de uma frustração absurda, que seria alguém colocar a candeia, seria uma lâmpada. Não tem mais aquelas lâmpadas aqui, não? Poxa, me prejudicou completamente isso. Quem que fez isso aqui hoje? Eu vou usar aquela ali mesmo. Então, uma lâmpada colocada num lugar errado, estranho, num lugar baixo, a lâmpada tem que ficar no alto para iluminar. No final, a lâmpada vai ser colocada no lugar certo. Tem a parábola da semente, que a gente vai ler agora, que começa de um jeito também esquisito. E tem a parábola do grão de mostarda, que é uma semente pequenininha, parece que não tem importância nenhuma. Mas aquilo se torna uma árvore e vira abrigo. Às vezes a vida apresenta para a gente esse tom de frustração, como se as coisas estivessem fora do controle, porém elas não estão. A parábola que a gente vai ler vai tentar demonstrar isso tudo para a gente. Olha só o que diz a parábola. Ele prosseguiu dizendo, então ele vem nessa sequência de parábolas aí, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança sementes sobre a terra. Então ele começa de modo muito parecido com o início do capítulo. Eu vou ler e vou interromper, você vai me desculpar nessa parte. Ele começa de modo muito parecido com o início do capítulo, que é a parábola do semeador. A semente que é lançada é a palavra de Deus, a palavra que é pregada. Verso 27 diz assim, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado. A gente diria dia e noite, acordado ou dormindo. A lógica desse povo aqui é diferente da nossa,
Porque o dia para eles começa quando acaba para a gente. Então, o dia começa no crepúsculo, não é isso? É interessante que quando Jesus compara o reino de Deus com alguma coisa, ele compara o reino de Deus com coisas que são simples. Entenda o que está rolando aqui. É o Messias, tudo bem? Aquele que tinha sido prometido. Aquele que cumpriria toda a lei, aquele que salvaria o seu povo. Aquele que é o início e o fim. Aquele que é o sacrifício perfeito. O Messias está explicando para as pessoas o que é o reino de Deus. A gente poderia achar que a comparação seria muito mais hollywoodiana do que a minha, por exemplo, que foi um jogo de tabuleiro que não foi a melhor, com certeza. Mas até do que a parábola que Jesus conta. Está entendendo? Olha, o homem mais sábio de todos está falando o que seja o reino de Deus. O homem Deus, Deus homem, está falando o que é o reino de Deus. O único que sabe exatamente o que seja o reino de Deus. Ele podia comparar o reino de Deus com uma guerra dos mundos, com o final do Vingadores, é o Ultimato? Poxa, percebe que eu estou bem atualizado. Vingadores Ultimato. Eu fiquei 2 anos e 8 meses sem entrar sozinho no cinema com a minha esposa, cara. Eu contei nos dedos. 2 anos e 8 meses, eu passei por esse problema. Estou tendo que assistir Patrulha Canina agora no cinema. Acho que foi um filme insuportável. Insuportável. Não é? Quem assistiu, Marina ali assistiu, é horrível mesmo, filme horrível. Sim, Jesus poderia comparar o reino de Deus com um negócio mais cinematográfico, maior. Jesus compara o reino de Deus com uma coisa que seja simples. A vida cristã, de modo geral, é simples, não é? Ela é simples e maravilhosa. O que é maravilhoso na vida cristã e no reino de Deus é que a gente pode acreditar em Jesus Cristo e acreditar que na cruz todo o nosso pecado foi perdoado e acreditar que a gente vai ser salvo e ter certeza dessa salvação. Poxa, é claro que isso é maravilhoso. É totalmente diferente do que todo mundo vive em qualquer outro contexto que não seja o cristianismo verdadeiro. Tudo bem? Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Nada há de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Poxa, isso é claro que é maravilhoso demais. É claro que isso é bonito demais. É claro que isso é perfeito demais. No cristianismo, com Jesus, no Evangelho, a gente pode falar. E o Deus Todo-Poderoso que governa toda a terra, Ele se interessa por aquilo que a gente fala e Ele conversa com a gente. E é claro que isso é totalmente especial. Mas o cotidiano da nossa vida, assim, não é muito extraordinário. Você vive um milagre todo dia, assim, todo dia. Todo dia você vive um avivamento na sua casa, todo dia, todo dia. A gente vive coisas muito impressionantes. Só o fato da gente estar respirando já é maneiro, né? O fato da gente estar vivendo já é bonito demais. A gente ter o que comer, o que vestir. Isso tudo é providência desse Deus maravilhoso que tem sustentado a nossa vida. Mas a vida, de modo geral, é simples. Jesus compara o reino de Deus com algo simples, um homem que lança semente sobre a terra. E no verso 27 diz que noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A questão aqui central é que existem elementos nesse reino que a gente não vai conseguir compreender, sobretudo quando a gente pergunta o como que isso acontece. Ou por que isso acontece. A nossa inteligência é limitada, não se compara à inteligência desse Deus. Nosso poder é limitado, não se compara ao poder desse Deus. A semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Verso 28, a terra por si só, por si própria, produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio na espiga.
Jesus está dizendo que nesse reino em que a semente é lançada e acontecem coisas que não estão no nosso controle, mas que estão no controle desse Deus, Deus planeja um processo para que as coisas aconteçam. E tudo que ocorre está diante desse processo que foi estabelecido por Ele. Nada foge desse processo estabelecido por Ele. Verso 29, logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. O elemento de frustração que tem nessa parábola é o não entendimento. A gente não sabe como que esse negócio acontece. A gente pode dormir ou acordar, mas acontece de acordo com a vontade de Deus. E o elemento final, que é o elemento maravilhoso, vai mostrar para a gente que um dia, dentro do processo que Deus estabeleceu, vai chegar esse dia da colheita. Amém? Esse texto apresenta algumas lições que eu gostaria muito que você anotasse. A primeira lição é a seguinte: Deus é onisciente, nós não. Vou repetir para você anotar. Deus é onisciente, nós não. O que isso significa? Deus sabe todas as coisas, a gente não sabe todas as coisas. No momento da queda, tudo na criação foi afetado, inclusive a nossa mente. Então, nem tudo sobre Deus vai ser explicado. Nem tudo sobre Deus pode ser conhecido de modo esgotado. A gente vai conhecer em parte. E a gente vai conhecer como se fosse por espelho. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 13. Deus tem todo o conhecimento de toda a história, de todas as coisas. Por isso, só Ele pode saber o que é melhor para a nossa vida e para toda a história. Amém? A segunda lição que esse texto vai apresentar para a gente é que Deus é todo-poderoso, nós não. É Deus que tem poder. Mas a gente não pode, tudo que Deus pode fazer, Deus é soberano. Ele governa, Ele ordena e Ele sustenta todas as coisas. O grande problema desse texto é o seguinte, que o texto poderia dar uma impressão para a gente que se a semente é lançada e a gente estando dormindo ou acordado, acontece alguma coisa dentro da terra que a gente não consegue explicar, nem compreender, seria possível que a gente se acomodasse e a gente pensasse assim, então não tem nada para fazer. Em outros termos, até que ponto a participação minha na história, ela me responsabiliza na minha própria participação da história? E até que ponto Deus consegue caminhar comigo na história, sendo responsável por governar toda a história? Em outras palavras, no livro de Provérbios, diz, capítulo 21, verso 1, que o coração do rei é dirigido pelo Senhor. Tem 3 passagens da Bíblia que vão tentar explicar essa correlação entre a ação primária de Deus e a ação secundária dos homens. Ou seja, se Deus controla tudo, como que o homem se torna responsável pelo que ele faz? Está conseguindo compreender? A questão qual é? É uma questão difícil. Faraó, por exemplo, a Bíblia vai dizer, em um determinado momento, que Deus controla o coração do faraó. E a gente se espanta com isso. Por quê? A gente é pós-moderno, a gente é problemático. Esse povo aqui não se espantava com isso. Tranquilo? Se você chegar para um oriental e falar assim, ó, Deus controla todas as coisas, Deus controlou o coração do faraó. Beleza. Sem crise. A gente fica cheio de crise.
A pergunta que deveria espantar para a gente seria a seguinte: poxa, num determinado momento Deus diz que controlaria o coração do faraó. Mas quando, cara, que Deus não controlou o coração do faraó? Quando que Deus não controlou o meu próprio coração? Entende? Deus sempre controlou todas as coisas, cara. Seria espantoso a gente achar que em algum momento o coração dele não fosse controlado. Tem 18 vezes no texto bíblico, há 18 ocorrências que falam da vontade do faraó. Nas 18 ocorrências, 11 ocorrências vão dizer que Deus controlou o coração do faraó. 3 ocorrências vão dizer que o faraó fez pela sua própria vontade. E 4 ocorrências não vão dizer nada. Vão dizer só que o faraó fez e a gente não sabe se foi pela vontade de Deus ou pela vontade do faraó. Porque foi pelos dois. Alguém está entendendo do que eu estou falando? A história é a seguinte. Poxa, existia um cara muito mau, um Hitler do mundo antigo, chamado Faraó. Tem um momento que Deus fala para Moisés assim: eu vou controlar o coração desse cara. E aí ele vai se recusar, mas o meu povo vai sair da terra dele, meu povo é escravo nessa terra. Controla o coração dele, meu povo vai sair. Consegue entender? O faraó agia pela sua própria vontade, esse que é o mistério. O faraó gostava de fazer o mal, e ele tinha prazer no mal que fazia. E para ele estava ótimo. Deus conseguiu usar a maldade do faraó para fazer o bem ao seu próprio povo, pela sua própria vontade, para a sua própria glória. Deus é especialista nisso, cara, transformar o mal em bem. Quando tudo parece fora de controle na nossa vida, quando o noticiário parece fora de controle, Deus controla todas as coisas. Tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Outra passagem que é bastante importante é o livro de Abacuque. Abacuque vai olhar para o seu povo e vai dizer: Senhor, só vejo injustiça, só vejo corrupção, está tudo errado. Aí Deus fala para ele: tudo bem, Abacuque, eu vou levantar um povo que vai fazer justiça. Eu vou levantar a Babilônia para fazer justiça. Aí Abacuque diz: poxa Deus, mas os babilônios, esse povo é terrível, esse povo é também injusto. Aí Deus diz: tudo bem, eu vou fazer justiça em relação a esse povo também. Abacuque chega à conclusão, no final do seu livro, que ainda que ele não entenda qual é a vontade de Deus, ele vai glorificar a Deus. Ainda que ele passe fome, porque é isso que ele está dizendo, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja, né, fruto na vide, ainda que não tenha ovelha nos montes, poxa, eu me alegrarei. Ele diz que eu me alegrarei no Deus soberano. Ainda que ele passe fome, ele vai se alegrar nesse Deus. Porque ele sabe que isso também foi controlado por Deus. Um último exemplo, a história de José. Gênesis 50, 20 vai dizer para a gente assim: José, depois de ter sido vendido como escravo pelos seus irmãos, ter sido, né, traído pelos seus irmãos, José se torna um governador no Egito. Diante dos seus irmãos, ele diz: ó, o mal que vocês fizeram para mim, Deus transformou em bem. Isso era necessário para que agora esse povo tivesse o que comer. Poxa, cara, isso não é maneiro demais? Martin Lloyd Jones, quando perguntam para ele assim: como você consegue conciliar a vontade do homem e a soberania de Deus? Ele responde assim: eu não sei, eu não consigo conciliar. Mas eu sei que a Bíblia afirma que, em certo sentido, o homem age livremente pela sua própria vontade. Em contrapartida, os decretos de Deus são eternos. Ele governa todas as coisas e toda a história para sempre. Amém. Simples assim. Deus é especialista em transformar mal em bem. Algumas aplicações aí para a gente finalizar.
Primeira aplicação. Diante do conhecimento de Deus, devemos ser humildes. Vou repetir. Diante do conhecimento de Deus, devemos ser humildes. Nós não vamos compreender tudo. A Bíblia não garante isso para a gente, que a gente vai ter todas as respostas agora. Tudo bem? No que se refere, por exemplo, à salvação, que a semente é lançada, acontece alguma coisa dentro da terra, a palavra é lançada, acontece alguma coisa dentro dos corações. Quando aconteceu comigo, eu não sei explicar o que aconteceu. Como que um cego começa a enxergar? Como que um surdo passa a ouvir? Como que um morto ressuscita? Aconteceu alguma coisa dentro da terra, do meu coração, que eu não consigo explicar o que foi, mas eu sei que foi a ação do Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz. Agora, como exatamente que isso acontece? Não sei. Por que algumas pessoas entram aqui e saem como se isso não significasse nada? E por que outras vêm do nada também? E ficam, e dão frutos? Não sei. Sei explicar. Por que tem dia que está mais cheio do que outros dias? Não sei explicar. Não sei explicar. Tem gente que, eu acho que por ter sido tão corrompido pela queda mesmo, acha que tem a capacidade de julgar os juízos de Deus. E vai ler a Bíblia, pensando assim, pô, Deus não tinha que ter feito isso, Deus não podia falar isso. Como não, cara? Deus é dono de todas as coisas. Deus não tomou à força nada, tudo sempre foi dele. Ele é dono de tudo. Ele tem todo o direito. É assim, acabou. Na minha casa é assim também, cara. Exatamente. Minha esposa que o diga. A gente é um só ali, entendeu? Eu falo, ela fala e a gente bota terror nas crianças lá. E tem hora que a criança quer saber por quê, não importa, não interessa. Tem que fazer, acabou. É assim. Lê Romanos 9 depois na sua casa aí para você ver o que Deus diz. Como que o vaso vai falar para o oleiro, não tinha que ser assim. Ainda que o homem queira dizer alguma coisa para Deus, não importa. Segunda aplicação. Confiantes em Deus, devemos lançar sementes. O texto não está eximindo a gente da nossa responsabilidade. Percebe que a semente foi lançada. Vou tentar explicar melhor. Poxa, eu trabalho aqui na sexta-feira com os adolescentes, com a supervisão aí dos pastores. E aí, às sextas eu venho aqui, e a minha oração é que, poxa, a sexta-feira esteja tão lotada quanto o domingo. Mas não está. Não sei porquê. Minha palavra é tão legal. Eu sou tão legal também, não sei. O meu papel é lançar semente, ser fiel ao Evangelho. Eu não posso dizer uma mensagem que não seja a que está aqui na Bíblia. E acabou. É só isso que eu tenho que fazer. O papel do arauto é o quê? Levar a mensagem do rei. O arauto não tem o direito de ficar inventando coisas que não são a mensagem do rei. Você consegue entender? A minha responsabilidade é lançar semente. Uma vez, o William Carey, um cara que vai para a Índia ser missionário, ele está participando de um concílio, assim, uma assembleia, aí ele diz, poxa pessoal, eu estou com vontade, um jovenzinho, estou com vontade de ir para a Índia, pregar o Evangelho. E aí um senhor lá se levanta, diz assim para ele, entenda o seguinte, se Deus quisesse ganhar a Índia, salvar a Índia,
Ele não ia precisar de você, não. Senta aí e cala a boca. Falou assim para ele, na minha tradução, assim, o negócio é um pouco mais tranquilo do que eu traduzi para você. Mas a ideia era essa, entendeu? Pô, se Deus quiser salvar a Índia, ó, não vai precisar de você não, senta aí. Mas Deus usa a gente para levar o evangelho. Então, assim, qual é a minha participação nisso? Toda que eu puder, enquanto eu respirar, eu tenho que lançar sementes. E eu não vou me acomodar nesse sentido. Eu tenho uma teoria, essa talvez você deva até esquecer. Mas é assim, poxa, Deus vai salvar quem Ele quiser salvar. Poxa, mas eu estou aqui, Senhor, me usa. Entendeu? A gente pode ter dois papéis. Um é, poxa, Deus vai salvar e eu não vou fazer nada. Não, claro que não, isso é estupidez. Isso é estupidez. E isso é maldade, com certeza isso é maldade. O cara que falou isso para o William Carey, maldito o homem que falou isso para ele. Deus quer usar a gente, cara. Como é que o evangelho chegou para você? Se fosse seu filho que estivesse na Índia, você não ia querer? Se fosse o filho daquele cara que estivesse na Índia, ele não ia querer que alguém se levantasse, fosse para a Índia pregar? Se ele fosse um indiano, estivesse lá na Índia, nunca ouviu falar de Jesus, ele não ia querer que alguém se levantasse? Consegue compreender? A nossa responsabilidade permanece. A gente lança semente, mas a gente pode ter certeza que é Deus que faz a obra de modo eficaz. É Ele que salva. Isso é bom demais, porque isso leva a gente para a terceira e última aplicação. Diante da soberania de Deus, nós podemos dormir, cara. Poxa, isso é a única coisa que me faz dormir. Porque o mundo parece incontrolável, mas tem alguém que controla esse mundo. O mundo parece maldito, mas Deus transforma o mal em bem o tempo todo. Às vezes parece até que Deus está dormindo, mas Ele não dorme nunca. Ele não dorme nunca. E por isso a gente pode dormir. John Piper vai dizer uma parada muito legal. John Piper diz assim, ó, a gente tinha que aprender com o nosso sono, porque o sono mostra uma lição para a gente. Quando a gente dorme, a gente sabe que a gente não é todo poderoso. Entende? Quando a gente dorme, o sono lembra a gente que um dia a gente vai morrer. O sono mostra para a gente que a gente é diferente de Deus. Deus não dorme. Não dorme o guarda de Israel, não é isso que a gente lê nos Salmos? Deus não dorme, cara. Mas por isso eu posso dormir. Como que eu vou me colocar aqui, oração do Fabinho, como que eu vou me colocar aqui, um pecador, vou achar que é pelo meu próprio braço, pela minha própria força? Se fosse pelo meu próprio braço e pela minha própria força, não ia acontecer nada. Eu não tenho nem como garantir a minha própria salvação, não tem como fazer isso. Mas eu sei que é pelo braço e pela força do nosso Deus. Se fosse pela minha inteligência, ai de mim, ai de mim. Se fosse pela minha sabedoria, ai de mim. Eu sei que é pela sabedoria desse Deus Todo-Poderoso. E esse Deus de amor. Isso é maravilhoso demais. E com isso eu posso dormir sem tomar remédio hoje. Consigo dormir hoje. Às vezes a gente vai precisar do auxílio de remédio também para dormir. Deus usa isso também. Às vezes Deus me cura de uma doença tomando remédio. E não tem coisa mais maravilhosa nesse mundo do que remédio, né? Você está mal, cara. Um remédio lá, eu fico toda hora com dor no pescoço, na coluna. Meus filhos sobem em cima de mim, eles rolam. Meu filho chama gulhota, é cambalhota. Aí ele chama, gulhota, papai, gulhota. Eu tenho que ficar fazendo aquilo ali 1000 vezes. E eu fico todo dolorido. Tomo um remédio, poxa, que bênção. Foi Deus que me deu aquele remédio, cara. Ué, e eu durmo. E você pode dormir. Agora, quando você tiver 2 filhos pequenos, pô, você não dorme, você desmaia, literalmente. Desmaia, né? Deus está no curso da história. Deus controla tudo sobre o seu governo. Pensa só nos irmãos que já foram para outros países aí. Poxa, alguns irmãos eram pessoas
decisivas aqui para o trabalho da igreja. Todos eram importantes, obviamente, mas algumas eram líderes aqui da nossa igreja. E foram para outros países, seguindo lá a vontade de Deus. Com certeza seguindo a vontade de Deus, porque Deus é soberano. Mas a igreja, permanece. Vamos dizer que alguém aqui fosse ficar 6 meses nos Estados Unidos, por exemplo, passar 6 meses lá nos Estados Unidos. Cara, a igreja vai continuar. A igreja é do Senhor, cara. E você pode ir tranquilo, e vai ser maneiro demais. Já que a gente está imaginando, vamos imaginar que seja eu. Eu gosto de me imaginar assim. Indo para os Estados Unidos, entendeu? Para Miami lá. Poxa. Minha filha tudo fala não. Aí eu falo assim, você é a princesinha do papai? Ela, não. Ela aprendeu a falar não. Você é a menina mais bonita do mundo? Ela, não. Aí eu pergunto para ela, quer ir para a Disneylândia? Ela, não. Aí eu, já estou tranquilo. Já ofereci, rejeitou, acabou. Também não vou ficar insistindo nisso, não. Você entende? Então, na sexta-feira, eu vou fazer a minha parte, acreditando que Deus vai fazer o que só Ele pode fazer. E nos domingos a gente está aqui também, nos sábados também. E perceba o seguinte, esse não é o discurso de alguém derrotado. Pô, a igreja está lotada. Já olhou para o lado? A igreja está lotada, cara, graças a Deus. Mas esse também não é o discurso de alguém envaidecido. Porque se a igreja está lotada, é porque Deus está lotando essa igreja aqui, cara. Isso não tem nada a ver com a gente. Isso é a obra dele. E toda a glória deve ser para ele. Amém, amém. Para finalizar, eu queria lembrar do texto de Romanos 11, 33 a 36, em que o apóstolo Paulo, com o coração cheio do Espírito Santo de Deus, ele diz que nem tudo a gente vai compreender, mas que mesmo assim a gente vai glorificar esse Deus. Ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmão, durma, irmão. Durma. Deus está no controle de todas as coisas. Você que é líder da sua célula, vou te contar um segredo. Eu já fracassei como líder de célula, tudo bem? A minha célula já morreu um dia. Enquanto alguns estavam aqui multiplicando a célula, minha célula já morreu. Eu já fracassei muitas vezes na minha vida, muitas e inúmeras vezes. E pelo meu próprio braço e pela minha própria força, fracassaria sempre. É Deus que faz a obra, cara. Você que está passando por um sufoco na sua célula, está orando, não está vendo nada acontecer, durma, durma. Deus está te convocando a dormir. Você que tem se sentido cansado, Deus está te chamando. Tira um tempo de descanso, cara. Tira um tempo de descanso. Essa obra não depende de você. Nunca dependeu de você. Nunca dependeu de mim. Nunca dependeu da gente. Essa obra é dele, do nosso Deus. É sustentada por ele. Você é sustentado por ele. Se ele está te dando essa oportunidade de descansar, descanse. Leia o final do livro de Jó, para você ver o que Deus vai falar para Jó, cara. Poxa, tem muita coisa que a gente não vai compreender, mas o que a gente pode compreender é que, ainda que a gente compreenda parte desse propósito de Deus, a gente sabe que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, a gente te louva, o Senhor é um Deus bom. Pai, ainda que a gente não enxergue completamente, a gente confia no Senhor e na sua palavra e sabe que tudo está ocorrendo de acordo com a tua soberana vontade. O Senhor tem transformado o mal em bem, o Senhor tem sido bom com a gente sempre. A sua vontade é melhor do que a nossa, a gente quer a sua vontade. Seu coração é melhor do que o nosso, a gente quer o seu coração. A sua palavra é melhor do que a nossa, a gente quer a sua palavra. Os seus desejos são melhores do que o nosso, a gente quer os seus desejos, Senhor. Os seus desígnios, Senhor, os seus decretos, a sua vontade, o seu coração. Em nome de Jesus, Pai, que a gente creia
que tudo que tem acontecido no nosso meio tem servido para a sua glória, Pai, que tudo sirva para a sua glória, que a gente entenda que nada disso daqui é nosso, que tudo pertence a Ti, em nome de Jesus, amém.